Queria aproveitar a presença do Jacir, que o Jacir é um especialista craque no tema biocombustível, sobretudo etanol. Eu queria ouvir um pouquinho, Jacir, como é que anda hoje, Jacir, o negócio de carro elétrico no Brasil, essa discussão toda, considerando o tema do biocombustível. Bom, o Roberto, é uma oportunidade de falar. Até eu fiquei muito satisfeito de ver que está nos assistindo aí o Pádua da Única, que eu considero uma referência técnica nesse setor. Nós estamos discutindo dentro da Fiesp esse tema. O que tem hoje, Roberto, é uma grande divisão na Anfávia. Na Anfávia você tem um lado das montadoras aqui que estão lutando para continuar no Brasil e continuar a produção brasileira, e para isso já escolheram o etanol como o melhor caminho para a descarbonização. Até porque o carro etanol brasileiro, o carro atual brasileiro de hoje, ele polui menos que um carro elétrico europeu, dado a matriz elétrica na Europa. Então, isso nem falar dos Estados Unidos, né, que ainda utiliza bastante carvão na sua matriz energética, e muito menos falar da China, que 65% da energia vem de fósseis, principalmente carvão lá na China. Então, realmente é uma referência que o Brasil tem hoje. E aí o caminho para a eletrificação, isso a gente o carro híbrido Flex, que você faz inegavelmente o melhor combustível é o etanol, em termos ambientais. E o motor que tem melhor performance é o motor elétrico, melhor que da combustão, isso é inegável. E quando você tem o carro híbrido, você tem a conjunção dos dois fatores, porque você tem o melhor combustível, que é o etanol, gerando e acionando o motor elétrico dentro do carro. Isso sem considerar que no Brasil nós temos um país continental. Nós temos hoje uma escassez de infraestrutura. Nós não temos recursos para investimento na infraestrutura para ter pontos de abastecimento de elétrico no Brasil todo. Mas nós temos, ao mesmo tempo, 42 mil postos de combustíveis que têm etanol disponível nas suas bombas. Então, esse é um caminho que está sendo perseguido. E o carro elétrico, até na Europa, hoje até saiu uma matéria na TV francesa, Tejon, falando da preocupação da Renault com o suprimento de baterias e o custo das baterias, que ela está perdendo competitividade para a China, que a Europa está até pedindo um imposto de importação sobre carros chineses de 20% para poder salvar a indústria elétrica lá. E nós temos aí o carro híbrido e também o próprio etanol é o caminho para aquilo que realmente vai ser a mobilidade no futuro, que é o hidrogênio. O etanol é uma forma segura de você transportar e armazenar hidrogênio e abastecer. Está sendo desenvolvido na USP, já está, vamos dizer, em fase atual já de teste, né, num ônibus lá dentro da USP, a produção de hidrogênio através do etanol. Então, a ideia é colocar reformadores para a produção de hidrogênio nos postos de combustível ao redor do Brasil todo. Você transporta e armazena etanol nos postos, que é muito mais seguro do que armazenar e transportar hidrogênio, e você faz a transformação desse reformador no posto e coloca o hidrogênio no carro. Então, essa é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas está sendo desenvolvido. Enquanto isso,
eu não tenho dúvida que a nossa eletrificação vai ser através do híbrido, e é isso que está sendo investido aqui, principalmente pelas montadoras instaladas no Brasil. Ô, Jacir, uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte, por exemplo, as montadoras alemãs, a BMW, a Mercedes, a Audi, elas exportam carro para o Brasil, ou eles são híbridos, ou eles são a gasolina, ou eles são a diesel, né? E esses carros, o brasileiro que compra esses carros, ele não tem a opção de usar o álcool brasileiro, que é muito mais amigável ao meio ambiente. E eu também não consigo entender por que os carros a gasolina que são exportados para o Brasil, o governo brasileiro não estabelece a exigência desses carros serem flex, porque a tecnologia já está dominada e ela não é bicho de sete cabeças mais. Tanto é que essas montadoras, os carros que elas produzem aqui no Brasil, elas fazem ele flex, né? Então, eu não consigo entender por que isso não ocorre, porque nós poderíamos ter muitos carros aí usando mais álcool brasileiro, menos poluente, e todo mundo ganharia com isso. Você tocou... Essas marcas que você citou são marcas premium, né? Sim. Elas representam aqui no Brasil em torno de 5% das vendas. Então, eu acho, particularmente, um absurdo a gente ter isenção do imposto de importação para carro elétrico. Por quê? Você está importando carro elétrico para uma elite. Quem consome carro elétrico hoje? Quem tem R$200 mil, que é o carro elétrico mais barato à venda do Brasil, para se pagar? É uma classe privilegiada. Então, você está dando uma isenção de imposto de importação para o transporte individual de uma classe já privilegiada. Isso, para mim, é um absurdo. E até o pessoal argumenta, não, mas nós estamos importando a tecnologia que nós não temos. Sim, a tecnologia que nós não temos é da bateria. A bateria nós não temos. Isso é verdade. Agora, quando você importa um carro, você está importando aço, vidro, pneu, estofamento, uma série de equipamentos que nós temos, de autopeças que nós temos aqui no Brasil. Então, eu até falei, zero imposto de importação para a bateria e faz a montagem aqui no Brasil, porque você tem o resto aqui no Brasil. E aí, nesse sentido, vai ser, enquanto tiver esse imposto de importação, nós vamos ter hoje, a Mercedes fechou a fábrica em Iracemápolis. Fechou por quê? Porque não tinha escala e era mais barato trazer carro importado. E quem está brigando pela isenção do imposto de importação de bateria? Audi, Mercedes, aí, sem falar de Porsche, esses outros carros. Eles estão brigando pela manutenção desse imposto de importação. A Stellantis, que está aqui no Brasil, que é a marca Fiat e Citroën. A Volkswagen e a Toyota estão brigando para que o imposto de importação seja elevado, porque não tem sentido a gente manter isso aí que você está dizendo. Agora, tem alguns modelos dessas marcas que são produzidas no Brasil e que são Flex. A minha esposa mesmo tem um carro BMW Flex, que é o X1, né? É o carro de entrada da BMW. Flex e você tem essa possibilidade de comprar. Até pouco tempo você podia comprar Mercedes classe A, também Flex, aqui no Brasil. A Mercedes parou de fabricar. Eu acho que o que tem de fazer
fazer a preservação de emprego e dessa importante indústria que nós temos de etanol, emprego na indústria automobilística, que é muito importante, e isso se vai fazer não entrando nesse modismo do carro elétrico, mas dizendo, se a questão é descarbonização, nós já temos um modelo de descarbonização, que é o modelo do etanol. Então, é isso que a gente tem de estar privilegiando e não subsidiando uma classe privilegiada que está importando um carro Tesla ou importando um carro Porsche ou BMW ou Mercedes elétrico. Ô, Jacir, seguindo essa linha aí, parece que para o Brasil cumprir os compromissos de emissão até 2050, nós teríamos que dobrar a capacidade nossa de produção de etanol. Você acredita que nos próximos 27 anos aí a gente teria essa capacidade de dobrar a nossa capacidade? Isso tem possibilidade, porque, sem dúvida nenhuma, a cana-de-açúcar ocupa 1% do território brasileiro. Então, ela não tem uma competição com alimentos. Aliás, esse 1% da cana-de-açúcar, você não é só etanol, né? É açúcar, que hoje é uma pauta importante de exportação do Brasil. O açúcar, nos últimos 2 meses, foi a principal pauta de exportação do estado de São Paulo. Então, só para você, o estado mais industrializado do Brasil. Você citou, alguém citou aqui o biogás, acho que foi o Antônio que citou, o biogás, que também tem uma capacidade de geração enorme e vai ser um grande produto que o Brasil vai ter, sem falar da bioeletricidade. Então, a cana, ela tem atributos e um potencial energético muito importante e de grande futuro aí. Eu estou falando aqui perto de um grande professor da cana-de-açúcar, que é o Roberto, mas o potencial energético dela é muito grande e nós temos ainda uma capacidade de expansão do nosso canavial e expansão dessa industrialização. Para isso, precisa ter um incentivo correto e principalmente a segurança jurídica. A cana tem um agravante quando você fala em relação a grãos. Ela é uma cultura semi-perene. Ela precisa ter um grande investimento no plantio, e esse plantio, se pegar na fazenda do Roberto, são mais de 10 cortes. Mas, de um modo geral, na média do Brasil, 5 a 6 cortes. Então, você precisa ter um horizonte para você ter a cana e também para você montar uma unidade de processamento da cana, que são as nossas usinas. Eu acho que tem potencial, agora precisa de uma estabilidade e de uma sinalização e de uma segurança. Não pode ficar nessa mercê de entra um governo, resolve ter preços de paridade internacional com petróleo. O outro governo chega e fala, não, nós vamos fazer custo da Petrobras de uma forma que ninguém sabe o que é, entendeu? Então, essa insegurança gera instabilidade e segura investimentos, infelizmente. E é o que tem acontecido no biodiesel, né? Tem hora que ele vai para 13, depois volta para 10, né? E gera